São dias proféticos, são dias sobrenaturais, são dias de milagre, querido. Creia nisso. Você está vivendo tempos de milagres, amém? Esta igreja, Deus está levantando nesse lugar para fazer a diferença não só aqui, mas no mundo, amém? Você faz parte de algo que é maior do que você e vai durar mais do que a sua existência, amém? Creia nisso, querido, creia nisso. Você vive na realidade, mas opera no sobrenatural, amém? Querido, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 7. Desde já eu quero agradecer aí com uma alegria muito grande a oportunidade de estar aqui, o convite do nosso amigo pastor Edson. É um amigo do coração, né? A Bíblia diz que tem amigos mais chegados que o irmão, né? E o pastor Edson é esse amigo, desde lá do seminário, né? Que coisa boa, irmãos. É bom a gente ter pessoas assim na nossa vida. Como é bom, sabe? Amigos realmente assim apaixonados pelo Senhor e apaixonados por nós, como nós também somos por eles, né? Não sou digno de desatar a sua sandália. Meu amigo, né? Tenho uma honra de poder chamá-lo meu amigo, né? Louvado seja o Senhor por isso. Te amo, querido, te amo do fundo do coração. Te amo de verdade. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo de número 7 em diante. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que o poder extraordinário seja de Deus e não nosso. Sofremos pressões de todos os lados, mas não estamos arrasados. Ficamos perplexos, mas não desamparados. Somos perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Pois nós, que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. De modo que em nós atua a morte, mas em vós a vida. Todavia, uma vez que temos o mesmo espírito de fé, como está escrito, cri, por isso falei, também nós cremos, por isso também falamos. Sabemos que aquele que ressuscitou Jesus, também nos ressuscitará com ele e nos apresentará convosco. Pois tudo é para o vosso benefício, para que a graça multiplicada por causa de muitos, faça transbordar as ações de graças para a glória de Deus. Por isso, não nos desanimamos. Ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está sendo renovado todos os dias. Pois nossa tribulação leve e passageira produz para nós uma glória incomparável de valor eterno. Pois não fixamos o olhar nas coisas visíveis, mas naquelas que não se veem. Pois as visíveis são temporárias, ao passo que as que não se veem são eternas. Aleluia. Pai bendito, amado Deus, é a tua palavra. Mais uma vez nos aproximamos dela com fome, com expectativa. E dizemos nessa noite, Espírito Santo, nosso coração é terra fértil. Usa a minha vida, Senhor, apesar de mim, na completa dependência do Senhor que nos colocamos aqui nessa noite, Pai. Glorifica o teu nome nesta noite, Pai. Que a glória seja apenas tua para o louvor do teu nome, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, nós temos pensado nesse tema, fé para conquistar. Não é? Ontem, enquanto ministrava aos irmãos, nós falamos que é preciso ter alguns tipos de fé para conquistar e viver aquilo que Deus tem para a nossa vida. Então ontem eu falei para você
sobre uma fé que crê contra a esperança. Ou seja, uma fé que não recua por causa das circunstâncias ou das impossibilidades. É uma fé que continua avançando mesmo quando as circunstâncias dizem não, mesmo quando as situações são completamente desfavoráveis. Por quê? Porque é uma fé que crê contra a esperança. Vimos isso aí na vida de Abraão, o pai da fé. E hoje eu quero falar com você, querido, sobre um segundo tipo de fé que eu e você precisamos ter para viver aquilo que Deus tem para nós, aquilo que Deus quer manifestar na nossa vida, no nosso ministério. Uma fé que a gente vai ver se manifestar na vida do apóstolo Paulo, que é uma fé resiliente. É sobre isso que eu quero falar com você. Uma fé resiliente. Ou seja, uma fé que não cede sobre a pressão. Meu querido, minha querida, uma coisa que precisa ficar claro é que todos nós enfrentamos dificuldades, problemas e lutas na nossa vida. Não é o fato de termos entregado a nossa vida a Jesus que vai nos isentar das lutas, das perdas, das dificuldades. Não. Todos nós vamos ter que lidar com os dias maus. Todos nós. É interessante que o próprio Senhor Jesus já nos alertou disso lá no Sermão do Monte. Ele ministra as bem-aventuranças, ele ensina, aí ele diz, olha, busque em primeiro lugar o reino de Deus, né? E aí ele conclui aquela parte dizendo assim, olha, basta a cada dia o seu mal. Então veja bem, querido, que de qualquer jeito tem uma porção ruim num dia para nós. No seu dia a dia você vai ter que lidar com dificuldades, com pressões, com lutas, com crises. Por quê? Porque não tem nada que bate mais doído do que a vida. Vamos ter problemas. Talvez você está aqui hoje, você está participando dessa semana, e você está pensando em alguns problemas. Rapaz, tem umas coisas para resolver aí que o negócio está, olha, terrível, difícil. Mas a realidade, querida, é que os problemas, eles fazem parte da vida. Então a grande questão não são os problemas, mas a atitude que você tem diante dos problemas. Como você reage diante da crise, como você reage diante da pressão, como você lida com os momentos de dificuldades que vêm sobre a sua vida. Porque Jesus diz, no mundo tereis o quê? Aflição. Mas tende o quê? Bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então a questão, querido, é o que você faz quando a vida te espreme. Como você lida sob pressão, como você reage sob pressão, como você, querido, se comporta quando as coisas não estão dando certo. Qual é o tipo de fé que você exerce nesses momentos? É uma fé que esmorece? É uma fé que cede? É uma fé que avança? É uma fé que vê a oportunidade de se descortinar uma nova etapa, um novo nível em Deus? Qual é o tipo de fé que você tem sob pressão? Porque ninguém vai conquistar, querido, se não souber lidar com as pressões. Você vai ter pressão no seu pequeno grupo, você vai ter pressão no seu ministério, você vai ter pressão no seu trabalho, você vai ter pressão na sua escola, você vai ter pressão onde você... Em todo lugar você vai estar sendo pressionado. Faz parte da vida, irmão, ser pressionado. Se você acha, não, agora eu virei crente, vai ser só bolinho. Você está participando do lugar errado, querido. Nós precisamos realmente de crentes que saibam lidar e reagir à pressão que vem sobre eles. Por quê? Porque nós estamos vivendo um tempo de pessoas frágeis. Irmãos, nunca vi um tempo de pessoas tão frágeis que se ofendem com qualquer coisa, que se machucam com qualquer coisa, que caem por qualquer coisa, que não suporta pancada, irmãos. Nós precisamos de uns crentes para esse tempo, casca grossa, que aguenta a pressão,
que aguenta o ataque, que não vai, querido, ceder na hora da luta. Mas quando a adversidade chegar, ele vai dizer, olha, eis-me aqui, com espada na mão, nós vamos avançar. Se o mar não abrir, nós vamos romper sobre ele. E se não romper sobre ele, nós vamos mergulhar e sair do outro lado, mas nós vamos chegar lá. Hoje, nós vivemos um tempo que mas eu vou desistir. Meu pequeno grupo não vai, pastor. Porque tem aquele lá, vizinho que é assim. Tem aquele outro que nós estamos orando. Tem aquele irmão que vai lá e dá um trabalho. Irmão, ele está lá para te preparar melhor, querido. Então você tem que ser o quê? Resiliente. Ter uma fé resiliente. O que é resiliência? Resiliência é um termo da física. No campo da física, resiliência significa a capacidade que um objeto tem de sofrer pressão, de ser colocado ao extremo, ao ponto de se deformar na sua forma original. Mas mesmo se deformando, ele não perde a sua essência e nem a sua produtividade. E depois que passa a pressão, ele tem a capacidade de se refazer e voltar ao mesmo estado original. Isso é resiliência, na física. Esse termo ele é emprestado tanto na administração como na psicologia. E tanto na administração quanto na psicologia, o sentido dele é a capacidade que uma pessoa tem de suportar a pressão e mesmo sob pressão continuar produzindo, continuar avançando, continuar crescendo e não perder a sua essência e nem se desfazer num colapso mental ou emocional. Trocando em miúdos, sabe o que significa resiliência? É a capacidade de aguentar pancada e ainda continuar de pé. É a capacidade de continuar avançando mesmo diante da luta, mesmo diante da provação, querido. Isso é resiliência. No mundo espiritual, resiliência é a capacidade, querido, de suportar as pressões da vida e continuar avançando e produzindo em Deus, sabendo que o Senhor é o nosso sustento e a nossa força. Quando você fala de resiliência, de uma fé resiliência, não tem um outro personagem na Bíblia, depois de Jesus, que Paulo. Olha para a vida de Paulo, irmãos. Paulo foi um homem que soube o que é sofrer. Quando ele escreve a sua carta, lá para os Coríntios, em 2 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 16, ele começa a descrever o seu currículo. Eles estão dizendo assim, olha, vocês estão dizendo que eu não sou apóstolo, não é? Tem uns homens aí na igreja, os caras são grandes, são mestres, mas eu também sou. Sofri 4 quarentenas de chicotada, sofri naufrágio, fui apedrejado até a morte, e mesmo assim continuei, avancei. Fui. Por quê? Porque Paulo tinha a capacidade de se refazer diante das adversidades para cumprir o propósito que Deus tinha definido a ele, irmãos. Quantos crentes que estão ficando pelo caminho diante da missão que Deus deu a eles porque estão desistindo, porque estão cedendo na hora da pressão. Tem alguns crentes que falam assim, pastor, não põe muita pressão em mim não, que eu espano rapidinho. Não aguento não. Ai. Socorro, não aguento essa igreja não. É tanto jejum, é tanta oração. E tem que ganhar. Eu não aguento. Meu Deus, irmão. Jesus chamou você, querido, para fazer parte do exército dele. Você é soldado de Cristo, querido. Tem que aguentar a pressão. Jesus chamou você para aguentar a pressão, querido. No mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo. Eu venci. Você vai vencer. Você é mais do que vencedor. Mas tem que aguentar. Nós temos que ser cristãos João Batista. Eu gosto de João Batista. Vestia pele de carneiro, vivia no deserto,
comia gafanhoto com mel silvestre. Olha que coisa, macho. É aquele negócio meio Nutella, né? Aquele crente meio margarina, derrete, qualquer coisinha. Magoei. Não vou mais no pequeno grupo, não vou mais para a célula, magoei. O pastor nem olha para mim quando chega na igreja. O irmão olha para mim com o bico. Aí o camarada fica assim, irmão, não. Deus chamou você para uma obra grandiosa. Você precisa ter uma fé que avança diante das adversidades, das pressões. Você diz, não, eu estou aqui e eu vou perseverar. Pode vir com tudo, Satanás, porque maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Assim era, querido, a fé que o apóstolo Paulo tinha. Paulo termina a carreira, depois de tudo que passou, ele diz assim, olha, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Agora eu vou prosseguir para a coroa que me aguarda. O homem estava preso, irmão. Sentenciado à morte, ia decapitar ele. Qualquer crente estava orando, Senhor, me livra da prisão, Senhor, não aguento mais isso aqui. Ele estava dizendo, estou sendo oferecido como libação. Escreve para Timóteo que estava numa luta, irmão. Lê 1 Timóteo, 2 Timóteo, você vê a batalha que o menino estava passando. Ele fala assim, fica firme, filhão. Fica firme. Como soldado de Cristo, luta o bom combate, não tendo que se envergonhar. Olha, o seu pai já está chegando ao fim. Mas é o começo. Porque, na verdade, eu vou agora receber o prêmio que eu estava ansiando antes da fundação do mundo. Então, querido, eu e você, nós precisamos dessa fé resiliente, essa fé que avança, essa fé que é capaz de suportar as pressões, que não desiste, que não cede, mas que está ali todo dia confessando a vitória, mesmo diante dos obstáculos, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das pressões, porque é esse tipo de fé, querido, que vai levar a gente a viver e manifestar o sobrenatural na nossa vida. Agora, se você abrir o bico fácil, irmão, como que Deus vai poder usar a sua vida? Como as pessoas vão poder mirar em você? Você precisa dessa fé resiliente. Você sofre pressão. Você pode até ser esticado, deformado. Mas depois da tempestade você vai voltar, querido, ao seu estado original e continuar avançando, continuar produzindo, continuar, querido, manifestando o reino de Deus na sua vida. É isso que Paulo está dizendo nesse texto aqui. É interessante o paradoxo que Paulo coloca nesse texto. Olha só o que ele diz, queridos, aí a partir do versículo 7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que o poder extraordinário seja de Deus e não nosso. Sofremos pressões de todos os lados, mas não estamos o quê? Arrasados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. É interessante, querido. Paulo diz, atribulado, porém não angustiado. Perplexo, porém não desanimado. Perseguido, porém não desamparado. Abatido, porém não destruído. A palavra tribulação aqui nesse texto significa adversidade, sofrimento, amargura, lutas. Ela tem a ideia, querido, de ser prensado como a uva, querido. Ela tem a ideia, querido, de estar sob constante pressão, sendo espremido. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. E nós estamos sempre espremidos, sempre sob pressão. Sempre nós estamos sendo incomodados, querido, pressionados com firmeza. Mas não o quê? Angustiado. Essa palavra angustiado significa estar em um lugar estreito, encolher, comprimir, ser dolorosamente restringido em espírito. O sentido é de uma grande inquietude. Paulo está dizendo, nós estamos atribulados, irmãos, mas nós não estamos inquietos. Nós não estamos, queridos, desesperados, nós não estamos. Embora estamos sendo atribulados. Embora estamos sendo
espremidos. A palavra, querido, angustiado, a palavra perplexo, o sentido é estar sem recurso. Paulo vai estar dizendo assim, olha, em alguns momentos da vida, cara, a gente parece estar sem recurso. Já se sentiu assim? Você chega num momento assim que você não vê nada, não vê luz no fim do túnel, não vê nada, você não tem recurso. Parece que você realmente está aí completamente angustiado, perplexo, está sem recurso, está em dificuldade, está em necessidade. Paulo está dizendo, olha, tem alguns momentos que a gente vai viver que a realidade é bem essa. Mas ele diz o seguinte, embora essa seja a realidade, ele diz assim, nós não estamos desanimados, que significa completamente destituído de medidas ou recursos, renunciar a toda esperança ou desespero. Esvaziamento, nós não estamos vazios, porque mesmo que aos nossos olhos não tenha recurso, o nosso Deus é o Deus de todo recurso. Ele é o grande eu sou. O que falta em nós, sobra no nosso Deus, amém, querido? É isso que Paulo está dizendo, é um paradoxo. Ele diz aí, olha, estamos perseguidos. Significa que nós estamos correr, afugentar, escapar. Nós estamos tentando escapar de todos os lados de pessoas que estão nos perseguindo para nos destruir. Algumas pessoas querem nos destruir. Você está sendo perseguido. Mas Paulo diz, embora nós estejamos perseguidos, queridos, nós não estamos desamparados, ou seja, nós não estamos sem proteção, nós não estamos abandonados, porque o nosso Deus está conosco, porque a promessa de Jesus é, estou convosco todos os dias bons, os dias maus, e o que está no meio disso tudo, Ele está com você todos os dias. Não estamos, queridos, de maneira nenhuma, desamparados, porque o Senhor é conosco. Abatidos. Tem vezes que você está abatido, parece sem forças, afadigado, lançado para baixo, querido, prostrado. Mas nós não estamos destruídos, porque o Senhor é conosco. Nós não estamos destruídos. Você pode até estar abatido, mas você não está destruído, demolido, arrasado, porque o Senhor é a sua força, o Senhor é o seu sustento. Então a pressão, Paulo está dizendo, está aqui. Estamos vivendo, as realidades estão diante de nós. Mas elas não podem nos definir. E elas não podem nos prender, porque maior é aquele que está conosco, querido. O segredo desse texto é a expressão mais não. Atribulados, mas não. Perseguidos, mas não. Perplexos, mas não. Atribulados, porém não o quê? Angustiados. Nunca frustrados, irmãos. Nosso Deus não nos frustra nunca. Aqueles que esperam no Senhor não se decepcionam, querido. Porque o Senhor age em nosso favor. Porque nós podemos confiar num Deus que ressuscita até mesmo os mortos. Até mesmo os mortos. A notícia para nós, querido, não é morreu. A notícia para nós é não ressuscitou. Porque não, esse aí Deus não quis ressuscitar. Então, amém, não ressuscitou. Porque a morte, querido, não é um desafio. A morte nada mais é do que a manifestação de que realmente somos, querido. Há uma eternidade esperando por mim e por você, querido. Não tememos mais a morte, querido. Antes de eu me converter, eu temia morrer. Eu tinha tanto medo de morrer que eu nem ia em velório, porque vai que... Nem passava na rua do velório. Tinha medo de morrer, irmão, porque eu sabia que no dia que eu morresse, eu ia para o inferno. E aquilo lá já tinha claro na minha mente. Até um dia que eu fui à igreja, ouvi o evangelho, a graça me encontrou, me rendi a Jesus. Aí eu entendi, querido, que a morte para nós nada mais é do que chegar em casa, do que ver descortinado quem realmente nós somos. Não tenho pressa, mas quando chegar já estou pronto. Você está entendendo, querido? Então nós precisamos ter uma fé que não cede à pressão. Uma fé que realmente, mesmo diante das suas maiores adversidades, querido, continua crendo,
continua avançando, continua fazendo. Mesmo na luta, continua produzindo, continua dando fruto. Se você olhar na história da Bíblia, você vai ver que os personagens da Bíblia foi assim, irmãos. José foi vendido como escravo no Egito e mesmo diante de toda a tribulação, o que ele fazia? Dava fruto. Prosperou na casa de Potifar, prosperou na cadeia e Deus o colocou como o segundo homem do Egito. Davi, o homem segundo o coração de Deus, antes de ser o rei da nação, foi perseguido cruelmente por Saul, irmãos. Por 2 vezes teve a oportunidade de colocar fim no seu sofrimento. Mas honrou um princípio, querido. E Deus o exaltou, mas passou por lutas, passou por adversidades, passou por tribulações. Mas mesmo em meio às provações, continuou dando fruto, irmãos. Meu querido, para pensar, estamos falando aí, o Brasil está em crise, mas o povo de Deus tem prosperado, crescido, a igreja tem prosperado, porque mesmo em meio ao deserto, Deus faz o seu povo prosperar, irmãos. Então é na luta, é na pressão. A pressão não pode, querido, te intimidar. A pressão ela tem que despertar essa fé em você. Olha, eu creio, e porque eu creio eu vou continuar avançando, eu vou continuar, querido, produzindo para o Senhor, porque eu sei que a pressão vai passar, e essa pressão não se compara com a glória que vai ser revelada sobre a minha e sobre a sua vida. Todo homem de Deus, irmãos, toda mulher de Deus tem um dia sombrio na sua vida para contar. O pastor David Wilkerson, ele diz assim, quando ele encontrava um homem de Deus, ele chamava num canto e dizia assim: me conte o seu dia mais sombrio e como Deus te tirou de lá, porque todo homem de Deus, toda mulher de Deus, manqueja de uma perna, querido. A W. Tozer diz assim: Deus não usa nenhum homem e nenhuma mulher ao qual ele não tem primeiramente ferido profundamente. É sob pressão, querido. Deus não usa nenhum homem e nenhuma mulher que primeiramente ele não tenha ferido profundamente. É sob pressão, irmãos. É sob pressão que a glória de Deus revela sobre nós. É sob a pressão que nós descobrimos que Deus é tudo na nossa vida e precisa ser tudo na nossa vida. É quando o Senhor nos estica, quando o Senhor nos espreme, é que a gente vê o que é que está saindo de dentro de nós. Irmão, e tem dia que Deus espreme e o que sai de dentro do você não é nada bom. Nada bom. Eu digo isso de experiência própria. Esse ano de 2019, Deus espremeu a gente. Espremeu, irmão. Espremeu de um jeito. Sabe, eu achei que eu estava bem. Eu achei que eu estava caminhando bem, irmão. Mas quando Deus falou, vou dar uma espremida. Meu Deus do céu. Tive que lidar com algumas coisas, irmãos, que eu nem pensava que tinha mais em mim. E Deus foi revelando. Por quê? Porque é sob a pressão. Sob a pressão que Deus vai mostrar o nosso caráter, vai forjar o nosso caráter. Então, se nós não tivermos, querido, uns crentes casca grossa que aguentam a pressão, que estão dizendo, pode vir, Senhor, eu estou aqui. Eu vou ser moído, eu vou ser espremido. Para que a glória seja do Senhor. Nós não vamos, querido, suportar aquilo que Deus tem para nós. Nós não vamos viver aquilo que Deus tem para nós. Porque muita gente na hora da pressão espana. Na hora da pressão corre. Tem pressão no casamento, corre. Tem pressão no trabalho, corre. Tem pressão na igreja, corre. Tem pressão, querido, nos estudos, corre. Tem gente que só vive correndo. Né? O crente papalégua, só fica correndo. Não encara, não para, não fixa a raiz. Não fixa a raiz. Você precisa ter uma fé resiliente. Que sofre a pressão, que absorve a pressão, mas que não se deteriora com a pressão.
mas cresce, se estica, vai num nível mais profundo em Deus. Talvez você pergunte assim, pastor, como é que a gente desenvolve esse tipo de fé? Paulo diz nesse texto aqui. A gente olha para a história do apóstolo Paulo e vê tudo aquilo que ele passou, irmãos, tudo aquilo que ele enfrentou. E a gente fala assim, como o apóstolo Paulo ainda podia glorificar o Senhor, adorar o Senhor? Porque ele nutriu, ele desenvolveu esse tipo de fé, essa fé resiliente. E quais são as atitudes que precisamos ter, querido, para desenvolver uma fé resiliente? Primeiro, cultive um sistema de raízes interior profundo. Cultive um sistema de raiz interior profundo. Há árvores, querido, que são quase indestrutíveis. Por exemplo, a bananeira, o bambu, as sequoias. Querido, uma bananeira, você corta ela, você queima ela, e se você deixar ela lá com as raízes, o que acontece depois de um pouco tempo? Você come banana. A bicha não morre, quase indestrutível, irmãos. E por quê? Por causa das suas raízes, que são o quê? Profundas, são raízes fortes. Eu e você, querido, nós só vamos ter uma fé resiliente, uma fé forte, uma fé que não cede, se nós tivermos raízes profundas em Cristo, querido. Olha só o que o apóstolo Paulo diz aqui no texto, no versículo 7. Mas nós temos esses tesouros em vasos de barro, para mostrar que esse poder que a tudo excede provém de Deus e não o quê? De nós. Olha o que diz o verso 10 e 11. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. Verso 13 e 14. Está escrito, criei, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós que temos crido e por isso falamos, porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Aleluia, glória a Deus. Se você olhar nesse texto, Paulo está dizendo assim, olha, as minhas raízes estão em Deus, é o poder dele, é a vida de Jesus fluindo em mim, é a dependência do Senhor, que é por isso que eu creio, e porque eu creio eu avanço, porque eu creio eu confesso, porque eu creio eu permaneço firme, querido. Não há como você ter uma fé forte, se você não tem raízes profundas no Senhor. É preciso afundar as raízes no Senhor. É preciso buscar do Senhor todos os dias da nossa vida. No nosso tempo a sós com o Senhor. O vertical gera o horizontal, irmãos. Você precisa ter tempo com Deus. Querido, que coisa maravilhosa quando a gente descobre a importância do tempo a sós com Deus. Quando a gente descobre a importância de relacionarmos com o Senhor. Eu sempre digo lá na igreja que cristianismo não é religião. Cristianismo é relacionamento. Você se relaciona com Deus. Quando eu me converti, irmãos, que descoberta, que eu podia falar com Deus. E maior ainda, que Deus me ouvia. Que Deus me ouvia. Esse relacionamento é que vai cultivando as nossas raízes, querido. É quando você realmente vai buscando o Senhor todos os dias, na oração, na palavra, no jejum. Você vai afinando, querido, vai aprofundando no Senhor e o Senhor vai se revelando a você. Quer ter raízes, quer ter uma fé forte, nutra as raízes. Do que você está se alimentando, querido? Do que você está alimentando? Aonde estão as suas raízes? Muitas vezes nós colocamos nossas raízes em tanta coisa, começamos a sugar de tantas coisas que não é o Senhor. E aí temos uma fé fraca. Né? Nos tornamos aqueles crentes mimimi, tudo é problema, irmão, tudo é dificuldade.
Nós não vemos as adversidades como a oportunidade para o milagre. Nós não vemos as dificuldades como a oportunidade de irmos mais profundo em Deus. Nesses dias que a gente passou essas lutas, Deus falou isso para mim, falou, na verdade eu estou te dando a oportunidade de crescer, de conhecer, de experimentar algo que você ainda não experimentou. A gente tem que ter raiz, querido. A gente tem que buscar no Senhor. Na Bíblia você vai ver por várias vezes as pessoas nos seus momentos mais angustiantes buscando o Senhor. Indo para o Senhor. Colocando as suas raízes no Senhor. Segunda coisa, querido, que eu e você precisamos fazer, é aprenda a administrar as suas emoções em tempo de crise. Aprenda a administrar as suas emoções no tempo da crise. É o que nós vamos ver aqui na vida do apóstolo Paulo. Há um princípio, querido, em liderança que diz que antes de liderar os outros, você precisa liderar você mesmo. Tem gente que é muito bom liderando os outros, mas não consegue liderar a si mesmo. Tem muita gente, querido, que é bom no discurso com os outros, com as palavras com os outros, mas não consegue dominar e controlar a si mesmo, as suas palavras, as suas emoções, principalmente sob pressão. Você quer conhecer o temperamento de alguém, querido, observe quando ele está sob pressão. Vê o que sai dele, o que sai dela. Porque tem gente que não aguenta pressão. Pressionou um pouquinho. Quer ver? Fala não. O cara vem todo empolgado. Vamos fazer. Não. Mas, não. Pronto, irmão. Tira dos holofotes. Olha, não, você vai ficar um pouquinho nos bastidores agora. Mas o que eu fiz? Nada. Mas você vai ficar um pouquinho. Vai sentar um pouquinho. Começa a pressionar, querido. Você vai ver o que sai das pessoas. Elas não controlam as suas emoções, querido. Veja o que o apóstolo Paulo diz no verso 8 e 9. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Veja bem, Paulo não nega as emoções. Ele está dizendo, olha, nós muitas vezes, queridos, nós somos perseguidos, nós somos atribulados, nós ficamos perplexos. Paulo não está negando as emoções, mas sabe o que Paulo está dizendo? Embora a gente viva essas emoções, nós não vamos deixar que elas nos dominem, não vamos nos tornar refém dessas emoções. E tem muita gente assim, que na hora do problema, na hora da crise, se torna refém das emoções, do medo, da tristeza, do desespero. Ela vem, isso acontece. Mas nós não podemos deixar que isso afete a nossa fé, que isso afete, querido, o nosso relacionamento com Deus. Tem gente que na hora da luta foge dos cultos, né? Não vai mais no pequeno grupo. É a hora que você tinha que estar lá, irmão. Você está na luta, então eu estou aqui, na linha de frente. Mas a gente não consegue lidar com as emoções. A gente se desespera. A gente se deprime, a gente se entristece, a gente deixa que a angústia domine o nosso coração. Você não pode permitir, querido, que as suas emoções ruins na hora da crise determine o curso da sua vida, do seu ministério, das suas decisões. Nós desistimos quando deveríamos perseverar, querido. Nós entregamos os pontos quando deveríamos permanecer firme. Porque a crise passa. A crise passa. A luta passa. Mas muitas vezes nós deixamos nos tomar pelas emoções. Deus esqueceu de mim. Deus não liga para mim. Deus não me ama. Deus tem uma coisa para você, querido. As circunstâncias não são termômetro do amor de Deus por você. Você quer saber o tamanho do amor de Deus por você? Olhe para a cruz.
Lá revela todo o amor. As circunstâncias são meios que Deus vai trabalhar em mim e em você para nos aperfeiçoar para aquilo que Ele tem para fazer. Então não deixe que as suas emoções tomem conta. Tem pessoas que estão sob pressão, irmãos, e aí elas derramam em cima dos outros, não é assim? Tem crente que vive com cara de nota promissória quando ele está sob pressão, cobrando. Meu pastor não me visita, meu líder não me visita, estou aqui nessa luta, nessa dificuldade, essa igreja fala que ama. Tem crente sob pressão, que ele chega no pequeno grupo, ele azeda todo mundo. Boa noite, irmão, graça e paz, só se for para você, boa noite. Querido, tem gente que chega no pequeno grupo com cara que matou 50, baleou 300. Por quê? Porque está se deixando levar pelas emoções, irmãos. Você não anda pelas emoções, você anda por fé, querido. Eu não estou dizendo que você não vai compartilhar a sua luta, não vou dizer que você não vai abrir o seu coração, mas você não vai, querido, azedar e derramar em cima do outro, porque o outro não tem culpa. O outro não tem culpa. Aquele momento é um momento entre você e Deus. E deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe o que eu aprendi nesse tempo da luta, irmãos? Em que em algumas lutas, Deus vai deixar você sozinho. Não vai ter amigo, não vai ter pastor. Muitas vezes não vai ter nem esposa, nem o esposo, porque aquela luta é só sua. É um tempo entre você e Deus. Ele vai deixar você sozinho. Tem luta sim. E não é porque as pessoas são más, é porque Deus tem um propósito de deixar você sozinho no tempo da luta. Porque você tem que ver o que está saindo de você quando Ele te espreme. Você tem que saber lidar com as suas emoções. Porque a Bíblia diz, querido, que é possível lidar com as nossas emoções no tempo de crise, porque nós temos o Espírito Santo habitando em nós. E uma dimensão do fruto do Espírito é domínio próprio, irmãos. Domínio próprio. Pastor, eu não consegue controlar assim, querido. Eu mesmo, quando eu vejo que eu estou perdendo as estribeiras, porque pastor também perde as estribeiras, querido, de vez em quando. Ore para que Deus livre você da ira do pastor. Fala assim, pastor, Deus nunca deixe eu ver o meu pastor irado. Me livra, Senhor, da ira do anjo do Senhor. Porque ela vem. A família pastoral dentro de casa sente um pouco disso. Me livra, Senhor. Vem. Eu mesmo, querido, quando eu percebo que esse lado está muito aflorando, a primeira coisa que eu revejo é se eu estou tendo um tempo a sós com Deus. Se o Espírito está controlando a minha vida. Porque muitas vezes, na maioria das vezes, isso acontece porque a gente está negligenciando esse tempo com Deus, esse tempo de oração. E deixa eu dizer para você, com muita tristeza, mas antes de me converter eu era um cara briguento. Terrivelmente briguento. Depois que eu me converti, o Espírito Santo tirou isso de mim. Graças a Deus, glória a Deus. Mas é uma área que mantenho sempre sob controle. Não mexe, não. Tem que ter uma margem de segurança. Mas a gente tem que aprender a lidar com as nossas emoções. Esse tempo de luta que nós passamos, irmãos, foi o que Deus mais me ensinou a lidar com as minhas emoções. Porque eu vi umas emoções dentro de mim que até eu ficava assustado. Falei, meu Deus do céu. Meu Deus. Aprenda a lidar, querido, com as suas emoções. Para ter uma fé resiliente. Porque se as suas emoções tomar conta de você, você vai desistir. Eu não estou com vontade de ir na igreja hoje. Eu não estou com vontade de ler a Bíblia. Não confia nessas vontades, nem nessas emoções, irmãos. Bíblia, oração, participar da comunhão da igreja é disciplina espiritual e disciplina. Quando você não estiver motivado, esteja disciplinado. Se você aprender a andar disciplinado, você não vai precisar de motivação para estar na presença do Senhor. Mas Deus vai trazer motivação quando você estiver na presença dEle. Terceira coisa que eu e você precisamos fazer para desenvolver essa fé resiliente.
Alimente a sua fé independente das circunstâncias. Olha o que diz, querido. Paulo, ele está dizendo aí no texto, segundo, animados pelo mesmo espírito de fé, sobre o qual está o quê? Escrito. Animados pelo mesmo espírito de fé, sobre o qual está escrito. A resiliência do apóstolo Paulo estava baseada naquilo que estava escrito na palavra, na fé. Ele alimentava, querido, a sua fé através da palavra de Deus. Ele buscava cada dia alimentar a sua fé na palavra, na presença do Senhor. Querido, eu e você precisamos também alimentar a nossa fé, porque se você não alimenta a sua fé, ela não cresce, ela não se fortalece, querido. Tem muito crente, querido, que ora, Senhor, me dá uma fé poderosa, mas não lê Bíblia. Não tem tempo com a palavra, não estuda a palavra. Tem crente, querido, que muitas vezes vai pegar a Bíblia de domingo a domingo. Nós vimos para o culto. Nós temos que alimentar a fé. Porque a sua fé cresce não por oração, querido. A sua fé não cresce através de jejum. A sua fé cresce ouvindo a palavra de Deus. Paulo diz, a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus. Meu querido, se você faz parte de uma igreja que te desafia a orar e a ler a Bíblia todos os dias, eu quero dizer para você que você está no lugar certo, irmão, porque é isso que vai te ajudar a crescer. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai o quê? Da boca de Deus, querido. Ouça, leia a palavra, leia a Bíblia. Nem que seja um capítulo por dia, mas leia. Eu louvo a Deus, querido, que a igreja que eu me batizei, que eu me converti, no dia que fizeram oração por mim, aqui na frente, levaram eu num canto no banco e me deram um Novo Testamento, e falaram assim, começa a ler 3 capítulos desse aqui a partir de hoje. E aí apontaram para o irmão, falaram, aquele irmão vai lá na sua casa, sábado, para começar um estudo bíblico com você, tá bom? Eu falei, eu não sabia, tá, tudo era novo para mim, falei, pode vir. Fui para casa, querido, peguei aquele Novo Testamento, o mais importante é o amor. Aqueles que estão mais tempo na igreja, lembra dele. Peguei aquele, o mais importante é o amor. Na primeira sentada, eu li quase o evangelho de Mateus todinho, porque eu queria ver o final da história. Começava a contar a história, falei, mas gente, quando que acaba isso aqui? E de lá para cá, comecei a ler. 3 meses depois, cheguei na igreja e falei, pastor, está aqui, já li o livro, eu estou devolvendo. Ele falou, não, isso aqui é para você. Pressão, querido, foi diante da pressão que Jesus venceu Satanás pela palavra, está escrito, está escrito, está escrito. A promessa do Senhor é que eu mandarei o Espírito Santo e ele vos fará o quê? Lembrar, irmão. Se você não ler, você vai lembrar o quê? É lembrar. Ele falou que vai guiar você, irmão, mas para guiar você tem que estar lá, lendo. Ele vai encher você, querido, mas você tem que ler a palavra, querido. Desenvolva esse hábito. Desenvolva esse hábito de leitura da palavra, querido. De alimentar a sua fé, independente das circunstâncias. Irmão, tem pessoas que deu problema e eles param com as suas disciplinas espirituais. Para de orar, para de ler a Bíblia. Não está adiantando orar. Irmão, se está difícil orando, se você parar de orar, o que vai acontecer? Se já está difícil orando, irmão. Se já está difícil lendo a Bíblia, se você parar, aí que acaba. Então vai para cima. Alimenta a sua fé. Vem para os cultos, vem para as reuniões. Que de repente você vai, hoje eu cheguei aqui arrastando. Você pode chegar arrastando, mas você vai sair daqui pulando, glorificando, cheio do Espírito Santo, querido. Agora você ficar em casa, você vai só... Alimente a sua fé. Que oportunidade, a semana toda, irmãos, o que vocês ainda vão ouvir aqui? O que vocês ainda vão receber aqui essa semana? Meu Deus! Alimente. E por fim, querido,
Dimensione a sua vida da perspectiva correta. Você quer ter uma fé resiliente? Dimensione a sua vida da perspectiva correta. Olha só o que o apóstolo Paulo diz, querido, no final do texto. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Paulo diz, por isso não desanimamos. A palavra desanimar aqui, querido, significa ficar exausto, esgotado. Paulo diz, nós não desanimamos. Sabe por quê? Porque embora o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está se renovando dia após dia. Paulo está dizendo, sabe por que eu ainda continuo crendo? Sabe por que eu ainda continuo mesmo diante das pressões? Porque eu dimensiono a minha vida a partir da eternidade, daquilo que eu não vejo. Porque, querido, essas leves e momentâneas tribulações estão produzindo eterno peso de glória. Então, para de olhar, querido, só para o natural. Para de dimensionar a sua vida só no aqui e agora, porque você vai se deprimir, você vai se entristecer, você não vai ter expectativa. Comece a olhar a partir da eternidade. Tudo o que está acontecendo é um eco da eternidade na minha vida, porque Deus tem para mim um propósito eterno. Agora, se você olhar só o aqui e agora, você vai se frustrar, querido. Paulo diz, eu olho a partir da eternidade. Eu olho a partir daquilo que está para se manifestar. E é bem maior do que tudo aquilo que eu estou vivendo aqui e agora. Pode vir tribulação. A tribulação pode até me afetar no físico. Mas no espírito eu vou sendo renovado dia após dia. Porque há uma glória para se manifestar. E é interessante, querido, que o verbo aqui está no presente. Ao mesmo tempo que você vai se desgastando, o Espírito vai o quê? Se renovando. A sua alma, querido, vai crescendo, vai tomando posse de tudo aquilo que o Senhor tem para você, meu amado, minha amada. Então, olhe a partir da eternidade. Você vive no real, mas opera no sobrenatural, querido. Você vive no aqui e no agora, mas você pertence à eternidade, aquilo que vai se revelar, a glória maior, o seu Senhor, querido. Há uma expectativa de vida eterna sobre a minha vida e sobre a sua vida, de eternidade. Então creia nisso, não se apegue só no aqui e no agora. Paulo está dizendo, eu olho da dimensão correta, da eternidade, daquilo que Deus está fazendo para o seu reino, através da minha vida. Como Jó disse no momento da adversidade, ainda que ele me mate, continuarei crendo nele. Se ele fizer, é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Porque o que eu estou aqui é para revelar a sua glória. A glória ainda não foi revelada, querido. Então olha para a dimensão da eternidade. O que está acontecendo na sua vida tem propósitos eternos. É para revelar a eternidade. Muitas vezes as suas lutas, as suas dores, estão servindo de testemunho para aqueles que estão lá fora, querido. Estão sendo atraídos, porque estão vendo você mesmo diante da luta, da adversidade, rompendo em fé, aplicando fé e vivendo em fé. Muitas vezes, querido, não são as nossas vitórias que atraem as pessoas. Muitas vezes são as nossas dificuldades e como lidamos com ela que atraem as pessoas para mais perto de Deus. Porque nós, mesmo diante das lutas, nós assumimos uma atitude de fé para conquistar, para romper, para ver o milagre acontecendo na nossa vida e na vida daqueles que estão à nossa volta. Eu creio, querido, eu creio que Deus vai fazer muito através da sua vida.
Por isso, não ceda à pressão. Seja qual for ela, continue com uma fé resiliente. Uma fé que continua mesmo diante da adversidade, mesmo diante da luta, que não cede e vê o milagre acontecendo. Põe-se em pé, meu querido. Põe-se em pé, minha querida.